noite, então, para quem está assistindo a gravação. Obrigada por quem está aqui ao vivo, tirou um tempinho aí, se esforçou, porque é bom, antes da gravação a gente bate um papo, a gente troca uma ideia e é bem gostoso. A gente se sente próximo, sente que já conhece, né, a galera aqui. A gente fica vendo toda semana e parece que já é amigo. E a gente quer começar, então, a orar. O pedido principal dessa noite é por ânimo e por saúde. Vamos lá? Senhor Deus, Tu és grandioso, Pai. Tu és poderoso, maravilhoso, dono de todas as coisas. É o Senhor soberano de toda a terra. Nós te adoramos, nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui não por nós mesmos, mas por Ti, para Te engrandecer, Senhor Deus, para aprender a como Te adorar melhor, como Te servir melhor, como viver uma vida dedicada ao Senhor e a Te agradar, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja presente nesta noite, nos ajudando, Pai, a estudar aquilo que o Senhor deseja que nós aprendamos, e também, Senhor Deus, que tudo seja dito aqui, venha do Teu trono, Pai. Nosso pedido especial desta noite é por ânimo e por saúde, que o Senhor possa renovar, Pai, nosso ânimo e restabelecer a nossa saúde, Senhor Deus. A crise hoje que está, Senhor Deus, febre, que o Senhor possa restabelecer a saúde dela e curá-la, Senhor Deus, do que ela tiver, Pai. Em nome de Jesus, todas as pessoas que estão nos ouvindo e essas que estão participando aqui, Senhor Deus, ao vivo, que o Senhor esteja presente ali, sanando todas as necessidades. O Senhor promete em Tua palavra que o Senhor está atento às nossas necessidades. Então, nós confiamos que o Senhor está ouvindo a nossa oração e vai nos atender, Pai. Em nome de Jesus, oramos e te pedimos. Amém. Amém, galera. Então, vamos lá. Deixa eu começar a apresentar aqui. Nossa, tá ok. Vamos já começar logo no primeiro slide. Compartilhar a apresentação. Apareceu aí? Ainda não, né? Vai aparecer agora. Primeiro, eu queria conversar com vocês. Eu sempre coloco o primeiro slide de bate-papo, apesar de a gente começar o bate-papo antes. Eu queria fazer uma pergunta hoje para vocês, uma provocação sobre impacto. Esse livro, esse estudo, tem impactado a vida de vocês? Qual que é a diferença que essa leitura tem feito na sua vida e na das pessoas que convivem com você? Isso é muito importante a gente ter ciente. Então, se alguém quiser abrir o microfone e falar, pode ficar à vontade. Se vocês estiverem tímidos aí, pode falar no chat, ou depois manda para mim que eu coloco lá no Instagram ou no nosso grupo do clube. Mas eu gostaria muito de saber sobre isso. Qual a diferença essa leitura tem feito na sua vida? Porque a gente não está lendo aqui à toa, né? Não é um livro apenas ali de ficção, como a Michelle bem falou aqui no início, é um livro que traz prática, traz para a gente estratégias práticas de como colocar esse estudo, né? Essa leitura na nossa vida, no nosso cotidiano. A Michelle colocou, tem evitado pensamentos negativos, tentando olhar as circunstâncias de forma positiva. Que legal, que legal. Nossa, ficou arrepiada. Estou muito feliz com isso, de verdade, muito feliz, muito feliz. Porque o capítulo 5 ele já começa. Podem ir escrevendo, eu vou lendo aqui, tá? Só vou seguindo para a gente não atrasar muito, mas podem ir escrevendo, pode abrir o microfone também se quiser, levantar a mãozinha aí. Por isso que eu faço no Meeting. Porque senão eu fazia no YouTube, deixava gravado, né? Mas a ideia de fazer no Meeting é realmente ter a participação de vocês poderem abrir o microfone, tirar dúvida, falar, se vocês quiserem aí, estão livres. Lembra que aqui eu só sou um instrumento, só estou aqui para mediar a situação, mas vocês que fazem esse clube acontecer. Então, vamos lá.
Essa é a pergunta de provocação do nosso encontro. Primeiro, capítulo 5, seja positiva, ou o título aí desse capítulo, né? Ele fala assim sobre um negativismo. Eu estava no início aqui falando para vocês que não é apenas algo de coaching, sabe? Ai, vamos pensar positivo, ai, vamos... Não, não é. Ele traz realmente aqui, a Joyce traz uma explicação que o negativismo, quando a gente vive com pensamentos negativos ali, alimentando esses pensamentos negativos todos os dias e todo momento, esse negativismo, de onde que ele surge? De onde que ele vem? Ele surge do medo de dar errado novamente. Uma das questões, né? Uma das origens desse negativismo é o medo de dar errado novamente. Então, putz, deu errado ali, nossa, não deu certo, eu não vou tentar de novo, porque sempre dá errado. Tudo na minha vida dá errado. Ai, tudo que eu começo nunca dá certo. Ai, eu nunca consigo fazer isso dar certo. Então, surge desse medo. Então, você sempre começa a pensar que lá no futuro, você joga para o futuro, questão negativa por conta de coisas passadas que não deram certo. Mas, lá na palavra, ele traz ali, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E entre todas as coisas que cooperam, inclui as coisas que dão errado, inclui as coisas ruins. Então, deu errado, foi ruim, tudo coopera para o meu bem. Isso já é um pensamento positivo, assim, bíblico, poderosíssimo. Então, a hora que você aconteceu algo errado, deu errado, aconteceu algo negativo, ou tô doente, tô com febre, tô com, talvez seja dengue, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, eu amo a Deus, então tá. Então isso vai cooperar para o bem. Hoje mesmo eu estava em luta com alguns pensamentos, né, fazendo algumas contas dali, pensando, meu Deus do céu, essas contas, será que nunca vai dar errado? Não, pera, tudo coopera para o bem. Então, as coisas que deram errado antes, os projetos que foram frustrados, estão cooperando para o meu bem. De como? Não sei, mas estão cooperando. E isso a gente precisa acreditar. Isso chama fé. Fé, ela é das coisas que a gente não vê, né? Então, não adianta ter fé naquilo que, eu sei que vai acontecer. Não, a fé é daquilo que você não sabe, mas que você acredita sobre Deus. E se ele prometeu, se ele disse, é verdade, a gente precisa acreditar. Se está na palavra de Deus, é verdade, a gente precisa acreditar. Então, todas as coisas cooperam. Deixa eu autorizar aqui uma pessoa que chegou. Ah, não. Ah, você levantou a mão, Cris? Quer falar? Pode falar. Não, eu queria. Ai, mas eu tô com a voz bem ruim, tá dando pra escutar. Não, pode Tô falar. muito, tô muito ruimzinha. É só porque você deu esse exemplo, como que é a nossa mente, né? E a palavra, ela é tudo pra gente. No sábado mesmo que eu comecei, tava bem ruimzinha em relação à saúde, né? Que tava desconfiada que tava com Covid ou dengue. E eu acordei no sábado muito para baixo. E assim, não conseguia ler a Bíblia. Fiz meu devocional com, assim, com aquela falta de vontade, sabe, assim, literalmente carregada, porque eu não estava bem a saúde. Mas o meu dia inteiro foi ruim. Foi assim, o dia inteiro, a minha cabeça só vinha coisas ruins, pensamentos ruins. E é nítido, quando eu não faço meu devocional com o coração aberto, quando eu não faço a leitura da palavra, o quanto muda. E aí e o inimigo parece que ele quer isso, né? Ele acho que ele fica feliz quando a gente tá dando essa negativa de não querer fazer a vontade do Senhor. E no sábado eu estava muito para baixo, muito, porque eu comecei o meu dia já com pensamentos negativos. Não quis ler a Bíblia, fiz o devocional mal feito. Assim, foi um dia que eu parecia que estava com depressão. Chorei muito, chorei muito. Eu falei, não, isso não vai me derrotar. Eu não vou ficar desse jeito de forma alguma. E aí, no outro dia, mesmo a ruimzinha da saúde, fiz meu devocional. E hoje foi assim, o dia que ontem e hoje eu estava com febre. E eu falei, mesmo assim, não vou deixar isso me abater. Mas a hora que eu levantei, eu ainda estava entregue, né? Quando eu estava com febre. Eu comecei a colocar louvor que eu gostava. Eu consegui fazer almoço, consegui trabalhar, eu dou aula como você. E eu fui literalmente trabalhar entregue, mas o louvor, ele conseguiu me erguer.
E aí eu falei, gente, como que é as coisas, né? Como a nossa mente funciona? E o inimigo, ele quer isso, ele quer que a gente fique para baixo, né? Que a gente fica ali entregue. Mas se a gente não pôr o pensamento positivo e seguir na palavra do Senhor, nós temos que ter o nosso compromisso, né? Nós temos que ler a palavra diariamente, a gente tem que ter a vontade, por mais difícil que seja, para fazer um devocional. Não tá bem? Põe o que te agrada. O que que me agrada? Louvor. E eu vi que hoje eu tive a prova, eu estava extremamente entregue, de novo com febre, e a hora que eu coloquei os louvores, aquilo foi assim, parece que foi entrando no meu coração, e eu fui trabalhar normalmente. Eu tô aqui, ó, tô com o termômetro aqui entregue, mas consegui trabalhar normalmente. Eu vou agora, daqui a pouco vou no médico para fazer um exame de sangue, mas assim, se a gente não tiver na palavra, realmente a nossa mente, ela nos derruba. Então a É gente tem que ter um pensamento positivo e estar sempre confiando no Senhor com a nossa fé gigantesca no Pai. Só queria Amém. dar essa palavrinha. Amém, Cris. Obrigada por isso. Obrigada. Nossa, como é importante. É um testemunho, porque isso assim anima tanto, gente. Inclusive, eu queria contar para vocês. Eu ia começar contando isso e acabei esquecendo, você me lembrou, Cris. Na sexta-feira, eu sempre vou em um encontro, é como se fosse um grupo pequeno da igreja. E aí eles estavam contando de uma mulher, ele é um treinador físico, se eu não me engano, um fisioterapeuta, ele trabalha com algo nesse ramo, ele é do nosso grupo. Ele disse que tem uma cliente que ela entrou em depressão. E essa depressão foi se aprofundando tanto, e a depressão, ela traz pensamentos negativos, e aí quanto mais você pensa de forma negativa, mais triste você vai ficando, mais na depressão você vai afundando, e ela ficou tão mal da depressão que ela parou de andar. Isso, eu falei, o quê? Ele falou, não, travou, ela ficou paralisada, os músculos dela paralisaram, ela não conseguia mais andar e ela foi atrofiando toda por conta de uma depressão. E aí ele começou a trabalhar com ela e ele começou a trabalhar justamente no vamos pensar positivo. Pensa que você vai conseguir. Ah, o que, que você quer fazer? Ela falou assim, eu quero subir a escada. Ela toca teclado na igreja. Eu quero subir a escada para tocar o teclado. Então é isso que você vai focar. Eu vou subir a escada, eu vou conseguir subir a escada. E ele foi animando ela com pensamentos positivos, de eu vou conseguir, eu vou conseguir. E ela começou a mexer as pernas. Olha isso, ela foi começando a melhorar. E ela conseguiu subir as escadas. E aí depois ele falou, e agora? Ela falou, agora eu quero subir carregando o meu teclado. Eu não quero mais que ninguém me ajude, eu quero conseguir sozinha. E eles foram trabalhando com pensamentos positivos. Olha o tratamento que ele fez. Só isso, só vamos conseguir, vai, mexe a perna. Pensa aqui, ó, eu vou conseguir mexer minha perna, eu vou conseguir mexer minha perna. E ela foi pensando nisso e ela conseguiu subir as escadas. Quando eu terminou de falar, eu já estava assim, prantos, chorando. Eu falei, você não acredita, eu estou lendo um livro junto com uma galera num clube que fala exatamente sobre isso. Eu falei, posso contar a história? Ele falou que podia. E essa é uma história verídica, recente, que aconteceu agora. Então, para vocês verem o poder que a mente tem, tanto de destruição, quanto de reconstrução, quanto de construção. Então, a mente pode te destruir, mas ela também pode te construir, ela pode te levantar. Então, a Cris está lá, prostrada, se ela pensar, ai, eu tô com dengue, ai, que ruim, ai, que triste, meu dia vai ser péssimo, ai, como é ruim ficar doente, o que vai acontecer? O corpo dela vai atrofiar, vai realmente acreditar naquilo. Lembra de Provérbios que fala, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, se você pensa que seu dia vai ser péssimo, seu dia vai ser péssimo. E aí a Cris coloca um louvor e coloca para cima e fala, eu vou ficar bem, eu vou melhorar. Tá ruim, né? A gente não vai mentir, não vai negar a realidade. Tô ruim, tô com febre, né? A doença é real. Mas eu creio que eu vou melhorar. Eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. Deus está comigo. Então, isso é o poder da nossa mente e o poder do Espírito Santo. Mais para frente a gente vai falar sobre o trabalho do Espírito Santo aqui nessa da mente, né? Eu queria tirar uma dúvida com você, né, que já conhece o livro. Nos decorrer dos capítulos, ela fala muito sobre a batalha espiritual, literalmente. Ela, Fala. ela foca nesse tema Inclusive agora de aqui libertação. no capítulo 7, capítulo 6, deixa eu ver aqui só qual que é. Ah, no capítulo 6. No capítulo 6 ele fala
espíritos aprisionadores da mente. Então, daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre isso, que realmente é uma batalha espiritual. Eles realmente, então, são duas coisas, né? Nós mesmos, a nossa responsabilidade, que a gente não pode tirar e falar, tudo é culpa do diabo, né? Todo diabo é péssimo, né? Mas ele é, realmente, ele é um derrotado e ele quer derrotar a gente também. Mas nós também temos a nossa responsabilidade, nós também temos o controle, nós podemos, inclusive, permitir que ele nos ataque, ou impedir que ele nos ataque. Né? Ele vai vir, ele está aqui, inclusive, o tempo todo querendo fazer a gente desistir. Ai, sai desse clube, nada a ver, o que a Maíra sabe sobre isso, né? Ou falando para mim, o que você sabe? Sai daí, que vergonha que você está passando. Várias vezes eu assistindo de novo, né? Eu tava uma vergonha, eu falava, ai, meu Deus, né? Estão me vendo lá, eu tô no YouTube, meu Deus. E aí o inimigo vem e eu falo, não, cala a boca, seu inimigo sujo. Eu estou fazendo o que Deus mandou fazer e eu vou continuar. E eu estou fazendo com excelência, eu sei que eu estou estudando e estou fazendo com excelência o que eu consigo. E muitas vidas estão sendo e vão ser transformadas. Então, assim, a gente acreditar e permanecer nessa batalha espiritual, sabendo que ao nosso lado, a gente nunca sozinho, ao nosso lado tem Deus, tem Jesus e tem o Espírito Santo. Então, vamos lá. A pessoa negativa nunca desfruta nada. E é verdade, né? A Cris acabou de falar sobre isso, exatamente. O dia dela foi péssima porque ela ficou, ai, nossa, que ruim, ai, que chato. E aí você nunca desfruta, nunca aproveita, né? A vida, nunca aproveita o dia. E como que é quando a gente convive com a pessoa negativa? Imagina quando a gente é negativa, as pessoas convivendo com a gente. Aí faz esse paralelo. Quando você convive com uma pessoa que só reclama, você está o tempo todo, ai, que ruim, ai, que chato, ai, que, nossa, calor, né? Ai, tá frio. Ai, tá cheio de gente. Ai, mosquito. Ai, fedido. Ai, que... Nossa, eu falo, pelo amor de Deus, você tem uma coisa boa para falar, pelo amor de Deus. Chega a ser insuportável ficar do lado de uma pessoa negativa. Tô errada? Que chato. Antes, anos atrás, fui chamada por uma pessoa de otimista insuportável. Ai, você é uma otimista insuportável. Aí eu falei, nossa, que bom, né? Que elogio gostoso, um otimista insuportável. E tudo estava bom, tudo ia dar certo. E por um momento na minha vida eu deixei a amargura entrar por uma portinha. E ela foi entrando devagarzinho, depois ela faz um rombo negativo. E aí eu me tornei uma pessimista insuportável. E com certeza é muito mais chato você conviver com uma pessimista insuportável do que com uma otimista insuportável. Então a gente, né, às vezes as pessoas falam que a gente é otimista insuportável, só porque talvez não estejam conseguindo ali manter aquele ânimo, né? E falam, nossa, que legal, gente, que alegria, né? Ai, que alegria que é. E aí a pessoa negativa sempre tenta te puxar para baixo. Vamos imaginar uma mesa. E aí você está em cima dessa mesa e tem uma pessoa embaixo da mesa. O que é mais fácil? Você puxar a pessoa para cima ou a pessoa te puxar para baixo? Com certeza que você te puxar para baixo. Então os negativos, eles estão assim, ó, puxando a gente para baixo o tempo todo. E a gente está aqui, não, eu vou permanecer forte. É impossível permanecer em cima, no otimismo insuportável? Não, não é impossível. É totalmente possível. E é totalmente possível a gente também puxar as pessoas para cima, porque a nossa força não vem dos nossos braços, nem da nossa inteligência, nem da nossa própria sabedoria, mas ela vem do Senhor. Vamos lá, vamos passando. Se quiserem me interromper, pode me interromper, fiquem à vontade. Inclusive, Cris, obrigada pela sua participação, foi maravilhosa. E agora chegamos no trabalho do Espírito Santo, que também está no capítulo 5, a gente permanece no capítulo 5 aqui. E aí é aquela coisa da mesa, então, se você é negativo, Deus pode te restaurar, Deus pode te colocar em cima da mesa, porque nós somos novas criaturas, então a partir do momento que você aceitou a Cristo, e você se constrangeu pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, entregou a sua vida para Ele, você é uma nova criatura, as coisas velhas já ficaram lá para trás, então não tem que trazer as coisas velhas. Mesma coisa, vamos supor que você mudou para uma casa
linda, maravilhosa, nova. E aí você tem um sofá velho rasgado. Você não vai querer levar esse sofá velho rasgado para sua sala, linda e maravilhosa. Você vai querer um sofá novo, lindo e maravilhoso. Então é a mesma coisa. Quando a gente muda para uma casa nova, a gente quer móveis novos, utensílios novos, né? E assim, às vezes, não dá para ser tão rápido. Né? Quando eu mudei para essa casa aqui, eu não tinha sofá. Não tinha sofá. A gente assistia televisão sentado no chão. E aí, deixa eu perguntar aqui. E aí, aos poucos, a gente vai conquistando, né? Com Deus ajudando. Então, nós somos novas criaturas, nós queremos coisas novas, lindas e maravilhosas. A parte difícil é a gente se confrontar com a verdade. E isso, assim, é de dar os parabéns. A Cris falou, nossa, eu estava negativa. Poxa, isso é muito difícil a gente realmente assumir que a gente estava chata, que a gente estava sendo pessimista, que a gente estava acabando com o nosso dia. É um confronto com a nossa verdade, mas ela é extremamente necessária e o Espírito Santo pode te ajudar. Né? Então, essa frase aqui que eu coloquei no meio. Eu estou realmente triste porque isso aconteceu, mas eu vou confiar em Deus. Eu estou realmente doente, mas Deus vai me curar. Eu estou realmente desempregada, mas Deus vai me arrumar um emprego. Eu estou realmente sem sofá, mas logo Deus vai prover. E proveu. Então, essa é a parte do otimismo insuportável. As coisas podem estar ruins, mas você está olhando lá com fé, que as coisas vão melhorar, porque há uma promessa do Senhor para sua vida. E nós temos que ter a nossa mente pronta para lidar com aquilo que vier a acontecer. E o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Então, deixar a nossa mente pronta para o que vier. Então, assim, pode acontecer algo bom, ou pode acontecer algo ruim. Isso a Joyce deixa bem claro no livro ali, né? Pode ser que aconteça algo ruim, eu vou estar pronta. Isso é estar negativo? Ela fala, não é estar negativo, mas é dizer assim, ó, se acontecer algo ruim, vai cooperar para o meu bem. Se acontecer algo bom, vai cooperar para o meu bem. E nós devemos estar com a nossa mente aberta para a vontade de Deus, seja ela qual for. Porque tem muita gente que ora assim, né? Ai, Deus, faça a minha vontade. Eu quero isso. É exatamente isso que eu quero. E não tem nada de errado de você apresentar a sua vontade para o Senhor. Jesus fez isso. Jesus foi extremamente ousado. Ele falou assim, se for possível, não me manda para a cruz. Ele veio na terra só para morrer na cruz. Ele pediu. Ele falou, tá pesado. Vai ser difícil, eu sei que vai ser difícil. Então, se for possível, vai que, né? Não, eu já tenho. Então, assim, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que Deus respondeu para Jesus? Não, você vai para a cruz. Você não desceu aí para ir para a cruz? Então você vai. Segue aí no rumo, segue o plano e vambora. Vai ser difícil? Vai, mas eu tô com você. O Espírito Santo é com você. Você é meu filho amado. Eu tenho prazer em você. Vambora. E Jesus foi, né? E por isso que nós estamos aqui, nós somos livres, porque Jesus, ele aceitou o não de Deus e seguiu. Então é isso que a gente deve ter, a nossa mente pronta e aberta para a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a melhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E a nossa, a gente não sabe. Pode ser que Deus responda sim para as nossas questões, e pode ser que Deus responda não. E aí, como que a gente faz diante da situação difícil? Então, né, nós temos duas escolhas. Esperar que tudo continue difícil, que a gente perca a esperança, vai tudo errado, tudo sempre dá errado. Ou nós vamos esperar coisas boas, esperando por um milagre. Eu tenho orado por um milagre. Eu preciso muito que minha filha seja atendida numa clínica específica. E a Unimed, o ano passado, ela me respondeu não várias vezes. Então, eu continuo, porque eu creio no milagre. E pode ser que Deus responda não. Mas eu creio no milagre, eu continuo crendo, porque é esse Deus que eu creio. E eu falo, Deus, essa é a minha vontade, essa é a opção que eu vejo hoje. Mas, se o Senhor tem outra coisa melhor, me mostra, e eu aceito a tua vontade. Então, nós vamos esperar por um milagre. E lá em Provérbios 15:15 está escrito assim, todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Olha isso, a Bíblia é perfeita, né? Tem tudo. Então, todos os dias do aflito, a gente, ai, que nervoso, minha filha não consegue a clínica, ai, que ruim, ai, a Unimed chata, ai, que chato, ai, meus dias vão ser péssimos.
Mas olha só, a alegria do coração é banquete. Eu confio. A Noemi está dizendo, não, ela não sabe Deus que eu creio, é um Deus poderoso, e um dia essa Unimed inteira vai conhecer o meu Deus, vai ver Jesus voltar, todo mundo vai se ajoelhar pelo meu Deus é poderoso. Alegria, alegria. Eu tenho não, vários nãos, mas eu tenho alegria e fé, né? E guardar a nossa língua do mal. A gente pode xingar a Unimed, a gente pode xingar as pessoas que fazem mal pra gente pode xingar as pessoas que não atendem muitas vezes as nossas necessidades, os nossos pedidos mais básicos, às vezes, mas nós vamos refrear a nossa língua. Guarda a sua língua. Da mesma forma que você está aqui comigo, trabalhando junto comigo, porque eu também estou trabalhando junto com vocês, eu estou aprendendo junto com vocês. Estamos aprendendo aqui a controlar a nossa mente, os nossos pensamentos. E também, junto com os nossos pensamentos, a nossa língua. Lembra do pensa, pensa, decide e age. Pensa, decide e age. É um círculo, né? Então, nós vamos pensar, às vezes decidir e falar coisas, e depois agir, e às vezes falar. Então, a gente vai refrear nossa língua do mal. Né? Então, pensou errado, guarda lá na sua cabeça, já muda o pensamento, já, não, vamos lá, vamos colocar um louvor. Esses dias veio umas músicas tão ruins da minha cabeça, como foi que eu ouvi isso, meu Deus, não. Aí colocou um louvor, rapidinho sumiu, a gente vai cantando um monte de louvor, e aí vai sumindo esses pensamentos, e a gente vai refreando a nossa língua do mal. E aí, refrear a nossa língua do mal inclui fofoca, inclui mentira, inclui um montão de coisas aí. Pensa aí no que a sua língua tem, né, tem feito, o que você tem permitido aí, né, dizer a partir dos seus pensamentos. E aí chegamos no capítulo 6, que a Cris perguntou, foi você, né, que perguntou sobre essa questão da batalha espiritual. E aí eu coloco aí, só um minutinho, vem, filha, o que você quer? Vai lá pegar água. Vai lá. A Alice acordou, gente. Acho que eu tô falando alto demais. Aqui. Vem falar oi pra galera. Oi. Amanhã você vai tá dificuldade de acordar, tá dormindo. Não, eu falando. Não, amanhã ela vai acordar muito bem, em nome de Jesus. Tô falando que eu tô aprendendo, gente. Tô aprendendo. Acabei de falar da língua refreado mal. Ai, meu Deus. É que ela dorme muito cedo, então a gente precisa cuidar do soninho da Alice. Vamos lá. O mundo espiritual é real. Não vamos retirar da nossa responsabilidade, porque a gente permite, né? O inimigo, ele tem acesso àquilo que a gente permite que ele tenha acesso. Então, os espíritos malignos, eles realmente existem, eles atacam a nossa mente, e é como se você, não sei se você já ouviu essa historinha, passarinhos que ficam voando aqui, e aí, se você deixa eles pousarem, eles pousam, faz ninho e fica lá. E a gente não vai deixar eles fazerem ninho, nem pousar na nossa cabeça, porque como que a gente vai fazer isso? Aí vem a prática. Orar continuamente, pedindo que Deus liberte dos ataques do inimigo. Então, Deus, ele tem me atacado, me liberta, me proteja, proteja a minha mente, proteja a minha língua, proteja as minhas ações, proteja as minhas decisões, que eu não dê ouvidos para o inimigo. Então, é oração. Orar. Lá na Bíblia fala, orai sem cessar. Então, é para a gente orar o dia inteiro. Sabe, aqueles pensamentos intrusivos que estão falando bastante? Ai, meus pensamentos intrusivos. Usa esses pensamentos intrusivos, então, para você orar. Eu fico orando, né? Ao invés de você ficar falando com você mesmo, fala com Deus. Acho que a Paola que falava isso, né, Pá? Ao invés de você falar com você mesmo, fale com Deus. Então, ora, oh Deus, nossa, veio de novo esse pensamento, oh Senhor, isso e aquilo, né? E vai conversando com Deus o dia todo. Acorda, a primeira coisa que você vai fazer é orar. E a última coisa que você vai fazer é orar. E no meio disso, você vai orar. Ora, porque a batalha espiritual, porque enquanto você está descansando da sua oração, o inimigo está trabalhando. Ele não descansa. Ele não descansa. Ele está o tempo todo lançando dardos inflamados sobre a sua vida. Ele está o tempo todo lançando pensamentos negativos. Ele está o tempo todo tentando te derrubar, destruir, te matar, matar seus sonhos, matar os seus planos, matar seus projetos. Ele vai tentar te destruir de todas as formas possíveis. E vai de você permitir ou não. Se você não quer permitir, aí você tem duas escolhas. Ah, eu não quero permitir. Ora, leia a palavra, ouça louvores,
e trabalha nisso. Ouça pregações, está fazendo faxina, bota um louvor, bota um podcast cristão, bota uma pregação, bota Joyce Meyer falando sobre a mente aí, tem um monte de vídeo dela, eu amo ouvir a Joyce Meyer no YouTube, é muito bom. Coloca coisas que vão te edificar. E no meio disso, ora, ora. Não sei se vocês estão percebendo, os louvores que eu tenho sugerido são mais orações. São louvores realmente de adoração ao Senhor, né? Então, Deus me ama, você está ali repetindo, Deus me ama, Ele está sempre perto, Ele está sempre me ajudando. Então, os louvores que eu estou mandando para vocês são alguns que realmente eu uso para orar. Alguém quer falar alguma coisa, pode me interromper, tá? Estou seguindo aqui rapidinho, só porque eu quero manter o tempo para não deixar muito extenso. E aí, entramos já no capítulo 7. Capítulo 7 diz assim: pense sobre o que você está pensando. Então, não pensei. Você viu que eu me corrigi agora há pouco? Eu falei um negócio. Não. Então, é o tempo todo vigiando, se corrigindo, pensando. O que eu estou pensando? Né? Aquela música. Ai, que música é essa que está na minha cabeça? Então, sempre se questionando, sempre pensando sobre o que vocês estão pensando, refletindo sobre aquilo que vocês estão falando, sobre as decisões que vocês estão tomando, porque nós tomamos decisões todo o tempo, em todos os momentos. A Cris falou, depois eu posso perguntar sobre uma situação que aconteceu comigo ontem. Claro, claro. Vamos passar só o capítulo 7. Aí eu deixo um finalzinho para a gente bater mais um papo, pode ser? Vou passar rapidinho, então. Rapidinho, mas com qualidade, calma. Quanto mais tempo você passa meditando na palavra, mais você colherá da palavra. Então, teve um vídeo que eu vi uma vez no Instagram, que a pessoa falava assim, você é cristão? Eu falava, sou cristão. Ah, legal, fala um versículo. Aí a pessoa, não sabia falar um versículo. Aí, isso perguntou para várias pessoas em alemão, um outro sabia João 3,16, que é o básico, né, gente? A gente já tá lá no início, né, na EBD. Enfim, nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos ter alguns versículos na nossa mente de cor, de cor. E como que a gente vai fazer isso? Lendo, lendo, lendo e lendo. Eu estou conseguindo, gente, ler a Bíblia toda em um ano. Todos os dias eu leio os capítulos propostos lá. Eu não durmo enquanto eu não ler. Ontem mesmo eu dormi mais 1h da manhã, mas eu me neguei e aquilo capengando, não. Eu vou ler, eu vou fazer o que eu me propus fazer. Não vou dormir, não vou deixar a carne vencer. Eu preciso de descanso também, todos nós precisamos, mas eu vou separar um tempinho para orar, vou separar um tempinho para ler. E vamos lá, não adianta dizer que é cristão se você não lê a palavra, né? Que a gente acabou de dizer. Mas é que às vezes a gente fala assim, que eu tô falando mal. Não lê a Bíblia, não ora. Parece a vovozinha da gente falando, né? Ai, vó, tô com dor no pé. Também não lê a Bíblia, não ora. Mas é verdade, é verdade. Se queremos fazer o que a palavra de Deus diz, devemos passar tempo pensando nela. Então, leia e reflita. Então, não é só ler, mas meditar na palavra. Isso a palavra própria diz. A palavra precisa ler a palavra e precisa meditar na palavra. E aí, Josué, cadê minha Bíblia? Josué? Olha isso, pega minha Bíblia para ver se está acordada. Vamos lá. Mude a estação da sua mente com uma rádio. Tá vendo aí a mentezinha que eu coloquei? Com várias setinhas, né? São vários caminhos que a nossa mente percorre. E você que vai comandar que caminho que ela vai percorrer aí. E aí, se sua mente está indo para um lugar, obrigada, meu amor. Se a sua mente está indo para um lugar que você não quer, é só você parar e mudar a estação. E você tem esse poder. Porque quem manda na sua mente é você. Parece meio óbvio, né? Mas a mente é sua. E a única pessoa que tem o poder de mudar a estação da sua mente é você mesma. E Deus, claro, né? Mas embaixo de Deus aí é você. Vamos lá, vamos ler comigo, Alice. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito,
porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Resumiu tudo, né, gente? Acho que eu não preciso estar aqui, está muito claro. Tem gente que fala assim, é difícil a Bíblia. Tem umas coisas que são, que demandam um pouco mais de estudo mesmo e tudo. Mas, gente, está muito claro aqui, né? Então, assim, medita na Bíblia, lê, faz o que está escrito aqui, e aí você vai prosperar e você vai ser bem-sucedido. Ai, financeiramente? Talvez sim, talvez não, às vezes às vezes não. Mas será bem-sucedido aqui não está querendo dizer que você vai virar o CEO da sua empresa. Aqui está dizendo que você vai ser bem-sucedido na sua vida, em todas as áreas. Então, na familiar, né? O que você acha da sua mãe? Conta aqui pra galera. Legal, ai que bom, eu sou bem-sucedida. Eu sou uma mãe legal, gente. Olha que coisa boa, né? Ah, depois eu te pago aqui que a gente prometeu. Mentira. Sim, agora você quer, né? Ai, Alice, ai, dormi. Vamos lá. Ainda aqui estamos no capítulo 7. Grande parte da sua vitória está em alinhar sua forma de pensar com a de Deus. Então, não adianta nada você ficar ali, fixo no que você quer, no que você pensa. Dá uma ampliada e alinha com a vontade de Deus. Você só vai saber a vontade de Deus se você ler a palavra. Então, tudo, né? Olha, lê a palavra, alinha. Ah, nossa, pensava assim, mas não é bem assim. Então, vamos lá. Vamos alinhar com a palavra. E aí, sim, você vai prosperar e ser bem-sucedido. A Bíblia fala, transforme-se mediante a renovação da sua mente. Então, vai renovando. Lembra que a gente falou, se eu não me engano, foi no primeiro encontro? Que é um processo que não tem fim. Você renova, e renova, e renova. Se deixar a água parada, dá o quê? Dengue? Né? Não é legal. Vamos renovar. Corremos o risco de não desfrutar o bom plano de Deus para nós, porque não temos nossa mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Já está claro aqui, Josué 1:8, eu deixei ali. Não deixei escrito no slide, porque vocês vão pegar a Bíblia de vocês, vão tirar toda a teia de aranha da Bíblia, vão pegar essa Bíblia e vão ler. Abre lá, Josué. Canta a musiquinha da Ana Paula lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Ó, já chegou, Josué. Bem rapidinho. Pense nessas coisas. Aí termina aqui o capítulo 7. Falando, pense nessas coisas. E aí, Filipenses 4:8, que eu postei lá no Instagram hoje. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se você está pensando coisas que não estão nessa lista, de pensar, muda a estação ali, ó, de rádio da sua mente e pensa no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto. Aí depois você pensa, não, será que isso que eu tô pensando é verdadeiro? Olha aqui a palavra, pergunta para o Espírito Santo, né? Paula sempre fala também, vamos perguntar para o autor da Bíblia. O que é verdadeiro? O que é nobre, né? O que é correto? Então, pense coisas que vão construir e não destruir. A gente falou disso lá no início. Vamos lá. A culpa é de quem? Não culpabilize ninguém pelo que acontece com você. E não se culpe também. Tire a culpa do seu. Olha quem entrou, gente. Meu cunhado, meu ex-cunhado. Meu cunhado. Seja bem-vindo! Participe sempre. A lista cortada. Vamos lá. Não, a culpa é de quem? Então, não culpabilize ninguém. Ah, aconteceu isso, por quê? Porque fulano fez isso comigo. Ah, porque meus pais, porque, né? Não. Não se culpe também. Ah, a culpa é minha. Não é do outro, é minha. Não, tira a culpa do seu vocabulário. Por quê? A culpa, ela remete ao passado. Então, você fica preso ao passado. Ai, que aconteceu? Ai, que fizeram? Ai, que eu fiz? E aí você fica preso na culpa lá no passado. O que é que você vai trocar, então, a palavrinha culpa? Você vai pegar, rasga ela, joga no lixo, arranca lá. Seja responsável. Então, culpa não existe mais, responsabilidade. Agora, você é responsável pelos seus atos e pelos seus pensamentos. Porque a palavra responsabilidade, ela remete ao futuro. Então, olha, isso aconteceu, o que eu vou fazer para que lá no futuro isso não aconteça novamente? O que eu posso fazer para que, aquilo que fizeram comigo, o que eu vou fazer disso que fizeram comigo? Aí isso é responsabilidade. Você vai focar
lá no futuro. Tá fazendo sentido isso? Porque quando eu aprendi isso, gente, fez, sabe? Gente, é mesmo, a gente fica se culpando, e aí a gente fica preso no passado, e aí, enfim, né? E a responsabilidade é uma coisa maravilhosa. Então, seja responsável pelos seus atos. E ninguém é responsável pelos seus atos. Ai, mas e o que aconteceu comigo? Você permitiu, são 50%. 50% o que a pessoa fez, 50% o que você permitiu e o que você fez também. Então, mas ele foi todo errado, eu não fiz nada de errado. Tá, então seu erro talvez tenha sido permitir, né? Não ter colocado limites, não ter estabelecido limites, ou ter permanecido ali onde você não deveria permanecer. Então, você tem sua responsabilidade. Pega essa parcela de responsabilidade aí e foca no futuro. Foca no que você consegue controlar, que é você mesmo, as suas próprias atitudes, os seus próprios pensamentos, né? E tá fazendo sentido, gente? Ou tá muito complicado? Beleza. Então, agora eu consegui encerrar 9h15. A gente vai abrir aqui um espaço antes da oração final para a gente falar. Cris, pode falar aí, fazer sua pergunta, por favor. Abre aí seu microfone, acho que a Cris está travada aí. Ah, não, Má, eu queria só contar uma situação que aconteceu comigo ontem, mas acho que vai demorar um pouquinho. Você quer fazer oração? Não, pode falar, a gente tem 15 minutinhos aí. Só se eu agir corretamente, eu tenho essa mania de pensar muito o que fazer. Eu estou fazendo certo, eu estou agindo errado. E eu tive uma situação ontem, eu perguntei em relação à batalha espiritual, né? Eu passo uma situação muito, muito difícil na minha casa, né? Com meu pai. E ontem teve uma situação, ele tem câncer, fui levar ele para fazer um exame de manhã, e a gente passou pela igreja que eu congrego. E por coincidência, tipo, meu pastor estava comigo assim, pertinho do estacionamento, ele veio me dar um abraço, e o meu pai, ele não aceita igreja, não aceita Bíblia, não aceita nada. Totalmente difícil, muito, muito difícil. E aí, a hora que eu vi meu pastor, ele veio, me abraçou, eu falei, eu vou aqui na frente levar meu pai, né, pra fazer o exame do câncer. E ele conversou com meu pai rapidinho e pediu pra orar. E meu pai nunca deixou ninguém fazer uma oração, porque ele não acredita. E ele deixou o pastor orar. E é um pastor de um ministério que nós temos na igreja, que é um ministério de motoclube, de evangelismo com motos. E aí ele gostou da humildade desse pastor e tal, e ele orou. E aquilo me, sabe, eu senti assim, uma felicidade tão grande, uma coisa tão pequena, mas para mim foi tão grandioso. Aí ele veio ele fazer o exame, fez alguns exames que ele tá com câncer e tal. Quando nós voltamos para casa, eu comecei a conversar, até brinquei que eu usei a psicologia reversa, eu fui pelas beiradinhas. Mas foi engraçado porque ele não acredita nisso aqui, né? E eu fui pelas pontinhas, usando que ele é muito ciência. Isso durou quase 2 horas. E foi muito produtivo, muito gostoso. E aí eu brinquei, eu falei assim, pai, então vamos hoje à noite no culto do motoclube, que o pastor pediu para o senhor ir lá conhecer. E aí ele falou que ele iria, assim, eu percebi que era meio forçado e tal, mas falou que ia. E ele não estava muito bem, estava meio triste, meio com um pouco de depressão, com os pensamentos bem, bem fortes, assim, que até me assusta um pouquinho. E eu percebo, como eu faço muito jejum e oração por ele, eu percebo que toda vez que eu faço jejum e oração, se levanta, né? E eu passo por muitas, muitas, muitas provas. E ontem foi gostoso, que depois que ele deixou o pastor orar, eu vi que eu consegui conversar sobre a palavra com ele, muitas coisas, assim, mostrando para ele, mostrando mesmo que ele não acreditando na Bíblia. E na hora de ir pro culto, me arrumei pra gente ir, eu super feliz, nossa, não acredito que consegui levar ele pra igreja. Na hora de ir, ele se transformou, assim, de uma tal maneira, e ele começou a chorar, chorar, e falou que ele não ia, que ele não estava bem, que ele não estava bem. Eu falei, pai, mas o senhor ia, vamos para lá. O dia que eu estiver bem, eu vou. Eu falei, não, o senhor tem que ir hoje que o senhor não está bem. O dia que estiver bem, não precisa ir lá. Vamos para a gente conhecer as pessoas, tal, tal. E no último momento, assim, ele não foi. Eu estava literalmente pronta. E aí veio a tristeza, né? Porque eu falei assim, foi um dia tão difícil, que começou com uma oração, mas assim, eu consegui usar, eu brinco que eu falo que eu usei a psicologia reversa e o Senhor, lógico, e foi um dia depois que foi acalmando, assim, né? E eu fiquei empolgada com essa situação. Falei, nossa, eu consegui
de uma forma, acho que racional, trazer o que eu queria falar para ele da palavra, eu consegui. E foi produtivo, foi gostoso. E começou com uma simples oração de um pastor na igreja que ele não aceita. Só que na hora de ir, era quase umas 7h30, ele não quis ir, ele começou a chorar, chorar, chorar muito, que não queria, que ele estava passando por um processo ali do câncer, ele está com câncer, ele passa por um processo de depressão, né? Então vem muitos pensamentos suicidas, pensamentos fortes. E aí na hora, ele conversou comigo, não, vai você e tal, eu vou ficar. Eu falei, não, pai, não vou deixar o senhor aqui chorando desse jeito e tal. Eu acabei ficando, não fui, mas aí eu conversei com o meu pastor, falei, olha, eu não consegui e tal. E eu queria saber se eu agi corretamente, porque eu usei uma simples oração do pastor que abriu um caminho para eu poder falar da palavra para ele, né? Que ele tem uma mente bloqueada, ele não aceita nada, nada, é muito difícil. E aí eu consegui quase 2 horas na parte da tarde conversar e foi muito gostoso, muito produtivo. E eu criei essa expectativa. Vai ser hoje. E aí ele falou que ele iria, né? E aí no final, eu não sei se foi realmente o inimigo, né? Ah, Ele a batalha segurou. é fortíssima, né? Quando ele pode É, impedir. ele Nossa, segurou e pegou a brecha dele. Ele começou a chorar, chorar, falou que não ia, e ele acabou ficando nervoso e por fim não foi. Mas eu fiquei com esse pensamento durante o dia positivo, né? Que vai dar certo, que eu vou conseguir. E eu consegui, em partes, o que eu queria fazer, que era passar a palavra para ele. E aí, no final, teve essa parte negativa. E aí eu acabei não foi ficando negativo. um pouco. Eu fiquei um pouquinho triste, que eu falei, eu consegui tudo que eu queria até certo ponto. E depois, quando eu tive essa rejeição, que eu sabia o que que era que estava travando, eu tinha certeza, o conhecimento do que era, e eu acabei ficando um pouquinho triste. Eu falei, será que eu. Por que que a nossa mente é assim, né? Eu Sim. consegui ser positiva até um tempo, e depois eu E acabei fui ficando triste. frustrada na expectativa, mas assim, que ele topou já é assim um sinal de que o Espírito Santo já começou o trabalho de convencimento ali dentro, né? Sim, E a batalha espiritual ela tá travada, né? Tá como se fosse um cabo de guerra. E aí vai do seu pai permitir ou não, né? Porque daí também são coisas que a gente não pode controlar. Então, se a gente quisesse, a gente levava todo mundo para a igreja, entre aspas, a gente, todo mundo é. cruz, né? Para aos pés do Senhor. As pessoas precisam querer. Mas eu acredito muito, Cris, no poder da oração. Então, a semente foi plantada, ele já, o Espírito Santo já começou a trabalhar. E a gente não pode esmorecer nesse momento. Então, assim, não Não foi tem como de um jejum, quando eu finalizo o jejum, assim, eu falo, meu Senhor, né? A gente tem que estar muito preparada, muito forte para resistir e passar, né? assim, Porque a batalha é grande. batalha grande. Eu vou te contar um rapidamente, assim, eu, há anos atrás, vou fazer 39, acho que eu tinha 30 e alguma coisinha, eu me afastei dos caminhos do Senhor, mas eu me rebelei, assim, feio, que eu falava para todo mundo, não precisa orar por mim, oração não resolve nada. Eu fiquei rebelde mesmo, que eu briguei com Deus, com a igreja, com todo mundo. Não queria nem saber. E assim, foram 3 anos de pessoas orando por mim. E eu falava, não quero, não vou para a igreja nunca mais, não quero saber desse povo, crente chato. Eu não queria nem saber. Mas as pessoas estavam orando. E a oração, ela tem poder. Porque Deus, ele está ouvindo as orações, né? Se a oração, você lembra, né, tá? Se a oração por uma alma, se a oração, Deus vai lá, ele larga as 99, vai atrás da sua ovelhinha rebelde perdida. E Deus me resgatou de uma forma sobrenatural. Pra você ter ideia, foi uma pessoa bem desconhecida mesmo, que me chamou para ir para a igreja, e ela era uma senhorinha, japonesinha, pequenininha, que dava vontade de pegar ela e colocar na estante, assim, e ficar só admirando, fofa. E aí eu aceitei porque ela era fofa. E eu fiquei com dó de falar não para ela, sabe? Falei, ai, ela é tão bonitinha. Eu vou, tá bom, eu vou. E era um congresso de mulheres, assim. Eu fui só para agradar a japonesinha fofa. E aí eu fui no dia, para você ter ideia, como é a batalha espiritual. Nesse dia do congresso de mulheres, ela ficou doente e ela não foi. Ela não foi. Eu fui sozinha. Só que uma semana antes, Deus começou a trabalhar forte no meu coração, que eu queimava em mim o desejo de ir. Eu falava, eu quero ir nesse congresso, quero ir. E não tem explicação. Para uma pessoa que passou 3 anos, assim, nem, não acreditando em mais nada. Eu falava, quero saber de oração, quero saber de igreja.
queimava, ardia em mim. E aí era que me falaram, ai, que medo, a senhorinha ficou doente, não vai me levar a Maíra. Eu falei, não, eu vou sozinha. Eu fui sozinha. Não conhecia ninguém, uma igreja não sei quem conhece aqui na Nazareno Central, sabe que é gente saindo pela janela, assim, de É muita lá gente. que eu congrego. E congresso de mulher, era mulher para tudo pelada, assim, e eu falava, gente do céu, e eu sozinha ali. Não tinha começado nem o louvor, era que eu pisei o pé naquele, ainda é um carpete azul, você sobe uma escadinha com um carpete azul. Agora mudou. Agora tá tudo preto. Eu pisei ali, parece que me deu uma descarga elétrica e eu comecei a chorar, de soluçar. Não tinha nada, gente, não tinha um louvor, não tinha ninguém pregando, não tinha nada. Eu comecei a chorar. Assim, como se alguém tivesse, sei lá, me batido na cara, sabe? Eu chorava de soluçar, e aí eu briguei com Deus naquele momento, para vocês terem ideia, eu falei assim, e se alguém vier, aquela senhorinha do lenço, vier me abraçar, eu vou embora, porque eu estava muito brava de estar passando vergonha ali, chorando. Eu falei, vai vir aquele povo me abraçar, me consolar, e eu morro de vergonha, eu não queria. Você acredita que eu fiquei invisível? Ninguém, nem a senhorinha do lenço passava assim, ó, chorando, e de tanto que eu chorava, e ninguém me deu um lenço. Porque Deus falou, então, você não vai te dar lenço, não. Fica aguente aí, então, sozinha, mas vai ficar. E eu fiquei, gente, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, ouvindo a palavra, assim, ó. E ela respondeu todos os meus questionamentos, para você ter ideia. Foi bem legal. Então, Deus age de formas sobrenaturais. Eu creio, desde o fundo do meu coração, que o seu pai vai ser alcançado. Que a sementinha já está lá. E ele, e E nação, é que porque ontem, perdão, na hora que eu finalizei, que eu mudei a minha cabeça, meu pensamento, aí eu lembrei do nosso estudo, porque eu falei assim, nós temos que pensar positivo. E eu estava até agora feliz, pensamento positivo, e de repente eu mudei, que eu vi a situação e eu acabei ficando triste. É por isso sim, que eu falei para você, eu acordei hoje, né? Eu estava meio tristinha e tal. Só que na semana que vem a gente tem um retiro com Deus, eu faço parte do retiro com Deus. E é um momento surreal. E é onde eu fiz o convite. E eu sei que ele vai. ai, E ali legal. vai ser o divisor de águas. E aí, hoje, na hora que eu comecei a orar, que estava escutando louvor, uma outra amiga minha também, que está no fundo do poço, que é algo assim que jamais iria para uma igreja. Eu conversei com ela começou a falar comigo coisas ruins, assim, que ela perdeu tudo, tá no fundo do poço. E eu falei assim, vamos comigo pro retiro. Falei assim, mas eu falei, sabe quando você fala só por falar? Ela respondeu assim para mim, Cris, o que que é esse retiro? Quando que é? Aí eu falei, semana que vem e tal. E por fim, ela começou a chorar, me mandou um áudio para eu levar ela e o filho dela. Nossa, que Falei, bênção, meu Deus do céu. que bênção. É, a minha alegria, assim, foi. Eu falei, Senhor. E eu acordei tristinha. Coloquei o louvor e comecei a Bom, conversar com ela, fazendo em como. relação, em relação à tristeza, as emoções e sentimentos, elas estão inatas. Então, assim, não tem como a gente não ficar triste, não tem como a gente não ficar com raiva. Então, todas essas emoções, elas estão listas, elas acontecem. Então, não tem como você evitar Se de livrar disso, né? eu vou pensar positivo, eu não vou ficar triste. Não, você vai ficar triste e vai pensar positivo mesmo triste. Então, é assim, como eu vou agir diante da emoção? Então, a emoção veio, não tem como você controlar, não tem. Eu sinto raiva. Eu falo às vezes para a Alice, eu falo assim, pode sentir raiva? Ela fala, não. Pode, não tem como eu falar para você que não pode, porque a raiva vem, não tem como a gente controlar a emoção e o sentimento. Então, a tristeza, ela vem, né, o choro vem, mas aí, como que você vai agir diante disso? Então, que você esteja com a mente pronta, como a gente falou hoje, né? E preparada para quando vier a situação difícil, os nãos, para que você saiba lidar com essa tristeza, lidar com essa frustração. Então, se vocês quiserem, depois eu mando, tem uma lista, assim, de, sei lá, mais de 50 sentimentos, que às vezes a gente se reduz ali nos divertidamente, né? E não, mas tem muita coisa, então tem muitos sentimentos e eles vêm. E aí, como que a gente lida com cada um? Então, eu estou frustrada, tá? Diante da frustração, qual é a minha necessidade? O que eu vou agir? Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Inclusive, alguém tinha me pedido os Eu quero. exercícios, eu ainda não mandei, estou em falta, mas eu vou mandar essa semana. E, então, é assim, Cris, pode ficar triste, pode chorar. Você é livre para chorar e para ficar triste. Inclusive, não tem como que fazer, né? Mas, quando ficar triste, lembra que todas as coisas cooperam para o bem. Então, esse momento foi um momento que você não pode controlar. Você permanece em oração. Então, ai, que triste que ele não foi.
Perdemos essa batalha, mas a guerra a gente não vai perder. Vamos perder algumas batalhas pelo caminho, alguns não, né? Mas é uma coisa que você não pode controlar. Então, as vontades, os desejos do seu pai, as ações do seu pai, a gente não controla. A gente queria, né? Cata pelos cabelos. Aí você pode até levar ele à força, colocar ele estampadinho ali, mas às vezes você não vai conseguir colocar dentro do coração, dentro da mente. Sim. Não tem como a gente quer. Aprende aí, não tem como, né? Então a gente quer, mas às vezes eu falo, eu tenho que ensinar algumas coisas. Eu atendo famílias, né, de pais que estão lidando com o mau comportamento dos filhos e com comportamentos desafiadores. E aí eu ensino uma coisa, e aí na semana seguinte eu falo, e aí, vocês fizeram aquilo que eu ensinei? Não, a gente fez tudo diferente, tudo ao contrário. Ai, não, eu puxei, meu filho. Aí você quer enfiar o conhecimento na cabeça, mas não é um processo. Então, aceita o processo e vamos viver esse processo, porque com certeza com Deus a gente tem vitória. Então, a semente foi plantada e ela vai frutificar, a gente tem certeza disso. Vamos continuar orando, que é o que a gente pode fazer. Diante dos sentimentos, a primeira coisa, né, Deus vai direcionar para outras ações mais práticas e diretas ali, mas a primeira coisa, ora, jejua, continua jejuando, né, não desiste e leia a palavra. Eu também estava jejuando, aí depois eu parei de jejuar, eu falei, não preciso voltar a jejuar agora, gente, eu jejuei antes de começar o clube, depois parei, não, vou voltar, tem que voltar, não vamos desistir, não. Obrigada, Cris, mesmo pela sua participação aí, eu sempre é muito rico, né, sem a participação de vocês, eu sempre falo isso, não faz sentido nenhum ficar aqui só falando, gosto muito de ouvir vocês, estou muito feliz mesmo, isso, porque você tem sido abençoada, Deus está com você, e tem se colocado na brecha, e Deus tem te usado, e não desiste. Eu vou testemunhar para vocês que eu vou levar ele para o retiro e vai ser o divisor de águas. Eu creio. Eu falo que esse retiro da Nazareno Central. Olha eu fazendo propaganda, não pode. Mas eu falei tão mal da Nazareno Central antes, que eu falo, eu não gosto de lá onde Deus me levou. Foi lá onde eu tive um acesso de choro, onde a gente não gosta. Mas eu trabalhava com o ensino fundamental 2. Foi na Nazareno Central, no Ministério Infantil, que eu tive o amor pela pedagogia e pela educação especial. Hoje eu sou professora de educação especial. Foi graças ao Nazareno Central. Aí, ó, que beijo, tá vendo? Fala não, fala mais mal, gente. Eu deixei de adulto bagunceiro e peguei os pitucos. Isso mesmo, que bênção, gente. Obrigada. Alguém mais tem alguma história, algum testemunho para contar? Deu aqui uma horinha. Eu gosto de encerrar na hora, porque vai que vocês desistem no meio do caminho e falam, não, ela sempre fica até 10 horas, eu não vou mais, não. Mas eu sempre gosto de manter aqui a horinha. A Michelle tá tão quietinha, ó. Ela tá só ouvindo o foninho, ó. Tô ouvindo vocês, tô sendo abençoada aqui. Amém. Obrigada, gente. Eu vou lá fazer essa pituquinha dormir. Se vocês tiverem mais algo para falar, falem agora ou calem para sempre. Você tem algo para falar, Alice? Só assim? Essa aqui na igreja, a gente está indo na igreja presbiteriana. Há quem diga que a igreja presbiteriana é fria. Essa daqui, ó. Oh, Senhor, e chorava e orava pelas pessoas. Eu ali do céu, na Assembleia, que não, minha filha. Ela veio comentar comigo. Eu vi ela orando lá. Eu falei, então, ela foi ali, teve um momento com o Espírito Santo no meio da presbiteriana. Então, assim, gente, não tem portas, né, para quando Deus quer agir, ele age numa criança, não importa onde, né? Então, é muito sobre isso, é sobre estarmos com Deus, independente de onde a gente estiver. Eu brinco que eu sou da Nazareno Central, mas eu estou fazendo 2 cursos. O de teologia eu faço na Assembleia. Assembleia, que é de segunda-feira, e o de missão é da Assembleia de Goiânia, que eu faço de sábado.
Já vai dando uma ampliada, né? Pessoal, mas como assim? Qual igreja se congrega? Eu preciso da Nazareno, mas eu faço vários cursos. É ótimo. Fala, minha raiz é batista, mas já fui também das igrejas mais avivadas, depois voltei para a presbiteriana, mas mesmo na presbiteriana Deus tem usado, Deus tem falado. Eu quero ano que vem, eu participo ajudo o pessoal da Companhia Lissi, vocês já ouviram falar do Giovanni Lissi? Eu sou apaixonada por eles. E eu estou tentando uma vaga para o ano que vem para ir para a África trabalhar lá um tempinho. Que Deus abençoe, vai ser muito É uma bênção, eu sou assim, apaixonada por eles, o trabalho deles é sensacional. Então, assim, eu estou tentando, se Deus, estou falando, Senhor, fala comigo, responde se é isso que o Senhor quer para o ano que vem. O Senhor vai deixar aqui em Goiânia mesmo, vai mandar para lá. Ou no retiro da Nazareno Central. Isso aí, onde for, Deus vai usar. Eu falo, eu não tenho muito para onde ir, até né, por conta da Alice, não tem como eu ir, adoraria ir para a África, mas eu estou na internet. Onde Deus quiser alcançar, eu estou. É maravilhoso, sim. Alcançar. Silvana, levanta a mão, quem pode falar? É gostoso, né? Um grupo pequeno, assim, que daí as pessoas têm a oportunidade de falar, é tão gostoso, a gente é realmente muito abençoado, né? Será que a Silvana levanta sem querer? E sem querer, Silvana, você quer falar? Não? Acho que não. Bom, então a gente continua conversando, amanhã eu mando para vocês todos. Você vai? É. Você já está convidando todo mundo para o aniversário? Tá, então, gente, meninas, eu tá bem, mas vai ter um aniversário, ela está convidando vocês. Apertei a mão sem querer. Então tá bom, Silvana. Todo mundo. Então tá bom, gente. Vamos fazer a nossa oração final, né, pra gente encerrar aqui. E amanhã eu mando para vocês o material, tá? Vou deixar o olho, filho. Vamos orar? Alguém quer orar? Você? Então, ora. Que Deus dê um sono agradável para todos nós. Que todo esse ensinamento seja absorvido pela nossa mente, que nós possamos estar com a mente limpa. Pode orar. Tira o sonho ruim. São sonhos bons. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém, né, filha? Deus abençoe vocês, gente. Beijo, até quinta que vem. Beijo, beijo.